Ontem, eu até postei nas minhas redes sociais, ontem no final da noite, quando saí do mercado modelo, de que por alguns momentos eu acabei me entristecendo e às vezes com os olhos cheios de lágrimas ao ver parte da história viva da cidade de Limeira se perder num incêndio que consumiu 85% do que a gente chamava de mercadão, né? Na verdade, ele tem esse nome de mercado municipal, mas ele é um mercado gerido por uma associação, né? A Prefeitura Municipal tem uma pequena participação, mas ela de toda responsabilidade de comerciantes que ali tinham seus boxes e que trabalhavam ali. São 137 boxes que existiam dentro daquele mercado, com 2 apenas vagos, e desses 132 boxes que estavam ocupados, praticamente todos acabaram sendo incendiados. O incêndio começou ontem após o fechamento do Mercadão. O Mercadão até a última terça-feira estava fechado completamente, mas um acordo entre os comerciantes e a Prefeitura Municipal fez com que o decreto que renovou a quarentena junto com o governo do estado, a Prefeitura Municipal emitiu um decreto também parecido com aquele do governo do estado, só que nesse decreto o prefeito Mário Botion determinou ou autorizou a abertura de lojas de alimentos nesse mercado. O mercado estava completamente fechado, então até a última quarta-feira. A partir da quinta-feira. A partir da quinta-feira as lojas que vendiam alimentos foram reabertas, o mercado voltou a funcionar e isso aconteceu logo depois do fechamento ontem, que aconteceu por volta de meio-dia e 15 mais ou menos. Quando era por volta de 1h da tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado, dizendo que o mercado estava em chamas e a dificuldade do Corpo de Bombeiros, primeiro era o material usado, muito usado, tinha muita roupa, muito plástico, tinha muita loja de sapato, de brinquedo lá, e a gente sabe que brinquedos normalmente são feitos de plásticos, roupas são de tecidos que normalmente pegam fogo muito fácil, e a estrutura do prédio também, o fato do prédio ser de 1958 e ser um prédio muito antigo e ter o fogo apenas nas telhas, ele não tem a laje, isso facilitou a propagação das chamas e dificultou o trabalho do Corpo de Bombeiros. Como o local estava instável e não havia a possibilidade do Corpo de Bombeiros avançar para dentro do mercado para tentar apagar um incêndio, o que eles puderam fazer foi controlar um incêndio de fora ou de partes que tinham algumas lajes. Aliás, algumas lojas que sobraram eram porque justamente havia essa laje, as lojas mais modernas ou mais recentes tinham sido construídas com laje. Eles conseguiram avançar até ali a 10, talvez 12 metros da porta de entrada, e daí para dentro eles não conseguiram mais acessar justamente por causa dessa instabilidade. O prédio, o teto do prédio desabou com as chamas, que consumiram praticamente 85% do prédio. Aí depois do desabamento, quando não havia mais risco de nenhum tipo de incidente ocorrer, que o Corpo de Bombeiros avançou para conseguir apagar o incêndio. Foram cerca de 3h30, 4 horas de combate ali, de chamas altíssimas. O incêndio foi confinado, foi controlado, e depois o trabalho de rescaldo. Ainda há focos de incêndio no local, focos pequenos, mas há focos de incêndio até pelo material que os bombeiros chamam de material classe A, que queima em superfície e em profundidade. A madeira, por exemplo, é um desses materiais. Então, o mercado foi completamente destruído. Ontem, que a gente viu lá durante a nossa permanência no local, tive com o repórter cinematográfico Roberto Gardinali, pela educadora, fazendo imagens também, e o que a gente viu lá foi um desespero de muita gente, muitos lojistas desesperados porque não sabiam o que iam encontrar pela frente, e pessoas ajudando, O que a gente viu de solidariedade ontem lá foi uma coisa impressionante, mesmo com a recomendação das autoridades sanitárias da não aglomeração de pessoas. Muitas pessoas de bermuda, camiseta, chinelo no pé, muitas pessoas foram até o local para ajudar a evacuar o que podia evacuar, para tentar esvaziar lojas que ficavam em torno. Enfim, foi um grande desespero ontem, uma tristeza muito grande, não só pela perda, mas também pelo desespero dessas pessoas e, evidentemente, pela perda de uma parte da história de Limeira que foi com esse incêndio. O prefeito Mário Botion esteve no local ontem, prometeu, Carla,
a lojistas a se reunirem com eles hoje, na parte da manhã. Já vai haver uma reunião daqui a pouco na Prefeitura Municipal para ver o que a Prefeitura pode fazer para ajudar na reconstrução. Vai ter que começar do zero, o prédio vai ter que ser colocado no chão pela destruição que foi, praticamente inteiro o prédio foi destruído, e eles vão começar do zero. A gente está passando um momento tão difícil, né, em Rio Claro, aliás, em todo mundo, a gente está passando por uma pandemia tão difícil de se encarar, e de repente vem uma tragédia dessa sobre a cidade inteira que perde parte da história, mas principalmente daqueles comerciantes que tiram seu sustento eram quase 80, 90 famílias que tiravam seu sustento dali, que infelizmente, de uma hora para outra, além do comércio estar fechado, sem nenhum tipo de perspectiva de volta, justamente porque o prédio acabou se destruindo praticamente inteiro, viu, Carlos? Gomide, nós tivemos aqui em Rio Claro um incêndio há alguns anos no mercado aqui, né, o mercado municipal, é administrado pela prefeitura, e na época alguns lojistas questionaram o sistema, né, de energia elétrica, a rede elétrica, que seria muito antigo, não teria manutenção. Aí no caso de Limeira, já existe uma causa provável desse incêndio? Os bombeiros informaram alguma coisa em relação às causas? Não, oficialmente não, viu, Carlos? Que há duas suspeitas que sempre são suspeitas que são colocadas. A suspeita de um curto-circuito, né, aqui lojistas afirmam que é pouco provável porque, segundo a associação, a parte elétrica foi reformada, não, mas ela era constantemente fiscalizada, constantemente revista, né, para que não houvesse nenhum tipo de problema. E há outra expectativa, ou uma outra suspeita, mas isso não passa de uma suspeita, não passa de informação ali, de bastidores, de que como havia lojas, há algumas lojas de alimento que vendem frituras, vendem bolinhos, enfim, coisas fritas, muito provavelmente alguém deve ter esquecido, ou pode ter esquecido alguma fritadeira ligada, o óleo pegou fogo e acabou a coisa saindo do controle. O que dificultou o trabalho dos bombeiros, além, é claro, o fato do teto ser exposto ali e correr sério risco de desabamento, eles tiverem que esperar o prédio desabar, né, o teto do prédio desabar para conseguir combater um incêndio mais de perto, foi o fato do mercado estar fechado. Né? Por um lado, é bom entre aspas, né, porque não dá para tirar coisa boa dessa situação, mas eu fiquei imaginando ontem o mercado aberto, numa situação normal, vamos dizer, não só nessa crise de epidemia, mas dessa pandemia, mas talvez numa situação normal, tipo quarta-feira, 2h da tarde, as 130 lojas que haviam ali dentro abertas, e de repente começa a pegar fogo no mercado modelo. Você imagina o desespero que ia ser. Entre aspas, né, menos mal de que o prédio estava vazio, não há registro de feridos, felizmente não havia ninguém no prédio no momento em que o fogo começou, mas há essa situação, né? Talvez, se o prédio estivesse funcionando, haveria pânico, mas o combate a incêndio também seria um pouco mais abreviado. Ontem, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado, o fogo já estava fora de controle, e aí dificultou muito também o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, inclusive de Rio Claro, que vieram para Limeira para apoiar a corporação daqui. Enfim, então é uma série de fatores, não dá para apontar nenhum tipo de problema, não dá para apontar oficialmente nenhum tipo de causa ainda. A perícia vai ser feita durante a manhã desta segunda-feira no prédio para tentar identificar, mas, Carlos, eu posso dizer, pelo que sobrou, pouca coisa, vai ser provável que haja algum tipo de recuperação e também dificilmente a perícia pode determinar onde começou o fogo, mas por que começou, eu acho difícil a perícia acabar constatando. Fato é de que o mercado se foi, acabou, já não existe mais o mercado modelo aqui em Limeira, e agora é a reconstrução do zero para tentar fazer com que esse mercado volte a funcionar em breve. O jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.